Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processos de separação de misturas homogêneas ou heterogêneas. Bom, a princípio, para que você use certos processos de separação de acordo com certos métodos, é importante a gente saber certos fatores. Primeiro, o tipo de mistura, né, se ela é homogênea ou heterogênea, a natureza dos elementos químicos que formam as misturas, se são elementos químicos estáveis ou que sofrem muita variação, a densidade, temperatura e solubilidade dos elementos. A densidade seria o quanto as partículas, né, desse determinado elemento químico é mais próxima, se for mais próxima, muito junta, vamos dizer assim, ela seria mais densa, ou mais afastada, o que seria menos denso, né? Isso determina aí a densidade de um determinado tipo de elemento químico. Temos também a temperatura como fator, né? Se está quente, se está frio, se está sendo aquecido, se está sendo resfriado. E a questão da solubilidade, que é a capacidade de solução do determinado elemento químico, ok? E aí, para começarmos, vamos falar um pouquinho sobre a separação de misturas homogêneas, que são aqueles tipos de misturas que apresentam apenas uma fase. Começando aí pela destilação simples, que é a separação entre substâncias sólidas de líquidas através do seu ponto de ebulição. O que seria seu ponto de ebulição? Ebulição é uma das passagens, um dos processos, vamos dizer assim, em que a gente aquece o líquido até que ele comece a borbulhar. Borbulhar, ele está ebulindo. Ebulir vem dessa ideia do borbulhar, que é onde começa o processo de vaporização, ok? Então aí vocês têm na ilustração um exemplo da destilação simples, através de um equipamento simples, o próprio nome já sugere, que é um destilador simples que está aqui, começando aí pela fonte de aquecimento, ok? Então aquece-se a mistura, ela passa a sofrer vaporização, esse vapor ele passa por um componente chamado condensador, que é onde passa pelo processo de condensação ou liquefação, né? Onde o vapor ele se transforma em líquido novamente e vai ser depositado aí nesse recipiente, nesse caso aqui Erlenmeyer, mas podia ser outro recipiente qualquer, onde vai armazenar todo esse líquido que foi destilado, né? Então nós temos aí alguns exemplos de água destilada, a própria certos tipos de cachaça, por exemplo, é usado muito esses destiladores simples, ok? Depois nós temos a destilação fracionada, onde consiste na separação entre substâncias líquidas através da ebulição também. Só que nesse caso aqui, a cada nível de temperatura consegue retirar, extrair, vamos dizer assim, um determinado tipo de produto, né? Então nós temos aqui um exemplo de um destilador fracionado, onde está ocorrendo a destilação fracionada do petróleo, e aí, a aproximadamente 350 graus, ele começa a extrair aí o piche, né, para poder produzir o asfalto. Conforme vai diminuindo a temperatura, você vai extraindo determinados tipos de substâncias, combustíveis para calefação, que são aqueles combustíveis usados muitos em aquecedores, em prédio, né? E assim por diante, ok? Óleo diesel, querosene, própria gasolina, né? Combustíveis para veículos, até chegarmos aí nos gases, numa temperatura bem mais baixa já, em comparação à temperatura inicial, como mostra aqui 20 graus, ok? Continuando com vocês, temos a liquefação fracionada, que é aquela realizada através de um equipamento específico também, no qual a mistura é resfriada até que os gases se tornem líquidos e após isso eles passam pela destilação fracionada e são separados aí conforme seus pontos de ebulição também, ok? Aí tem um exemplo aqui do equipamento onde o gás ele tende a subir, né, está em ascensão, enquanto que o líquido ele vai ser concentrado aqui no fundo do recipiente, ok? Um exemplo aqui do ar atmosférico, né? Então aqui nós temos a saída do oxigênio líquido, temos aqui a saída do gás argônio, que é um gás muito usado na fabricação de lâmpadas, e por último aqui o gás nitrogênio, que é um dos gases que está em maior quantidade no ar atmosférico. Ok? Continuando com vocês, nós temos aqui o processo de vaporização. Lembrando que a vaporização ela pode acontecer de três maneiras: por evaporação, como está mostrando aqui na própria ilustração, né? Por ebulição, como já foi falado, né, quando o líquido é fervido, né, sofre aquecimento através de uma fonte de calor,
E por último a calefação, que um dos tipos de vaporização instantânea, muito rápido, né? Temos como exemplo quando você aquece um recipiente no fogão e você joga uma gota, uma gotícula de água, ela tende a ficar até pulando em cima da frigideira, vamos dizer assim, porque ela está muito quente e aquela quantidade de água ela evapora muito rápido pelo processo de calefação. Nesse exemplo aqui nós temos a vaporização por evaporação, e em que se extrai o sal, né, o sal marinho, né, a mistura ela é aquecida pela evaporação, separando aí o soluto da forma líquida, né? No caso, o soluto, nesse caso que seria o sal concentrado aí por um processo lento de vaporização, que é denominada evaporação, ok? Continuando ainda mais, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a separação de misturas heterogêneas, que são aquelas que possuem de 2 a mais fases, né? Começando aí pela centrifugação, que ocorre através da força centrífuga, no qual separa aí o que é mais denso do que é menos denso. Temos exemplo aí da centrifugação no processo de lavagem de roupas, né? O qual separa as roupas, ou separa a água das peças que estão molhadas ali. Então tem aquela etapa lá da centrifugação na máquina de lavar. Nesse caso, a ilustração aqui é um equipamento de centrifugação, provavelmente seja do sangue, né? Lembrando que o sangue é uma mistura heterogênea, em que o sangue ele é dividido em partes. Então, através desse centrifugador aqui, vamos dizer assim, eles conseguem dividir o sangue em partes como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as próprias plaquetas, para que sejam utilizadas de maneira distintas, ok? Temos a filtração, que é um processo de separação entre substâncias sólidas insolúveis das líquidas. O processo de filtração se usa um filtro, né? O nome já é sugestivo. E temos o exemplo aí do café, né? Sendo utilizado aí um coador, né? Um filtro, para obter o próprio café em líquido, onde o pó ele fica retido aí no filtro, ok? Continuando ainda mais com vocês, aqui na separação de misturas heterogêneas, nós temos a separação por decantação, que é aquela que acontece entre substâncias que apresentam densidades diferentes, e ela pode ser realizada entre líquido e sólido, e líquido também. No caso líquido e sólido, vamos dizer assim, um exemplo da água do mar, né? Quem já não pegou a água do mar, para quem mora aqui, colocou numa garrafa e deixou um tempo. Depois de um tempo você percebe que a areia que estava misturada na água, ela acaba se concentrando no fundo do recipiente. Então ocorreu aí um processo de separação por decantação, de certa forma está sendo usado a gravidade, né? Onde você consegue perceber toda a areia concentrada no fundo do recipiente, no fundo da garrafa, nesse caso. É um exemplo aí da separação de um sólido do líquido. E a separação de um líquido com um líquido por decantação, nós podemos dar o exemplo da água misturada com óleo. Mesmo que você misture, com o passar do tempo, por causa da densidade também, o óleo ele acaba se separando da água, ok? Para isso, faça uma experiência e me dê uma devolutiva aí na próxima atividade, em que você vai misturar, vai colocar primeiro o óleo um copo simples, americano mesmo, coloca o óleo até a metade e depois completa com água, deixa por um tempo e vocês vão ver o que vai acontecer e vocês vão saber aí um exemplo do processo de decantação, ok? Continuando com vocês, nós temos a separação magnética, que é aquela separação de metais que estão misturados aí com outras substâncias, vamos dizer assim, com terra, com areia, usando-se aí um ímã, né? Então, nós temos na ilustração aí um exemplo disso, onde se está usando um ímã para separar aí ali o metal granulado, né, em grãos, vamos dizer assim, em pó, de algum tipo de substância, né, de componente que está misturado nele, usando-se o ímã, ok? Nós temos também aqui a levigação, que é um processo de separação entre substâncias sólidas, e é um processo utilizado muito por garimpeiros, né, que é possível aí graças à densidade diferente das substâncias, usando como exemplo aí o garimpo do ouro, em que se usa a densidade para poder separar, lembrando que o metal, nesse caso o ouro, ele é mais denso do que a areia, ok? E aí nós temos a peneiração ou tamização, que é um processo em que se usa a peneira, né, para separar aí
certos tipos de misturas, como a própria areia, né? Os grãos maiores dos grãos menores, usa-se a peneiração, que também pode ser chamada de tamização. E a flotação, que é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, no qual é feito através da adição de substâncias na água, que formam aí bolhas, e essas bolhas formam então uma espuma, separando aí as impurezas dessa mistura. Ok? Continuando com vocês, temos a floculação, que consiste na adição de substâncias coagulantes, né? E que vai fazer com que haja uma reação entre essa substância, originando uma terceira, que seria um tipo de um gel que entra em suspensão, agregando-se aí às impurezas, o que permite aí, uma vez que essas impurezas se agregam nesses flocos, ele acaba, pelo processo de decantação, se acumulando no fundo do compartimento. No caso aí do tratamento da água, a gente tem aqui, ó, né, o tanque aqui de sedimentação e a câmara de floculação, onde é misturado essas substâncias para que toda essa impureza ela se agregue nessa substância que se formou aí gelatinosa, nesses flocos, e esse floco, uma vez que ele consegue aderir às impurezas, ele fica mais denso e acaba afundando, concentrando-se ali no fundo desse compartimento, nesse processo aí de tratamento de água, ok? Por último, nós temos a catação, que já é um método mais simples para a separação de misturas e que é realizado de forma manual, separando aí os grãos maiores dos grãos menores. Ok, pessoal? Falamos um pouco sobre cada processo, sendo ele homogêneo ou heterogêneo, o processo de separação de misturas. E a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aí nas atividades que virão na próxima semana. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.